sejam bem-vindos, que possamos aproveitar desse espaço que é adequadamente preparado para todos nós e de uma forma bem acessível buscarmos entender a mensagem da noite. O tema que nós estamos trazendo para hoje eu retirei de uma revista que até nem era revista espírita. Li a reportagem, gostei do assunto, me encontrei inserido nesse assunto pela minha idade e resolvi desenvolvê-lo, incluindo mais algumas instruções e apanhados da doutrina espírita, para deixar uma coisa um pouquinho mais profunda, né? E espero que todos vocês possam entender de uma forma bem clara o que nós vamos conversar aqui hoje. O ser humano tem um primeiro e maior direito, que é o direito da vida. E esse direito de viver é algo que nós não poderemos nunca abdicar de nossas existências. Mas não viver, pelo ter, mas viver com dignidade, viver com sentido, buscar a felicidade. Já que alguém não pode nos dar a felicidade, porque ela é uma conquista e um estado de espírito único, exclusivo de cada um, que ao menos também não existe alguém que possa nos retirar essa felicidade. Então, assim como temos o direito à vida, temos o direito essencial de sermos felizes. E quando nós estamos acolhidos por uma doutrina espírita que diz para nós todos os ensinamentos de Jesus Cristo e que quer de nós o auxílio ao próximo para que sejamos beneficiados também com isso, nós nos sentimos totalmente à vontade em fazermos a nossa parte hoje aqui pela primeira vez, como convidados. Talvez cumprindo com a nossa missão de divulgar essas verdades espirituais que faz parte daqueles que expõem publicamente os princípios básicos da doutrina. Renascer poeticamente. Quanto mais nós vivemos, pela lógica, mais perto nós estamos do nosso renascimento. Estamos nos aproximando do momento exato de voltarmos para a nossa casa espiritual. De onde viemos para cumprir, numa vida provisória, etapas evolutivas necessárias para o nosso crescimento. Foi feita uma pesquisa no Brasil, alguns anos atrás, e nessa pesquisa ficou revelado o seguinte, que 80% da população brasileira acredita na reencarnação. Então, não só nós espíritas acreditamos na reencarnação, 80% dos brasileiros aceitam a verdade de que somos um espírito, vivemos em um corpo humano, provisoriamente, e voltamos a sermos espíritos no plano espiritual, até retomarmos uma nova existência. Viver é um processo de regeneração permanente. Nós estamos sempre buscando nos mantermos vivos. Isso é a lei da nossa vida. Vive-se de morte e morre-se de vida. Porque quando a morte leva o nosso corpo físico, nós vivemos de volta para o plano espiritual. E quando nós estamos vivendo, nós morremos no nosso corpo físico de vida material. Envelhecer não significa só essas marcas que mostram-se nos nossos corpos, o cabelo mais branco, as rugas na face, porque internamente ocorre em todos nós um processo de resistência, de regeneração, de busca constante pela vida. As nossas células, todas elas, se renovam, morrem e se regeneram em determinados tempos de existência. E mesmo assim, todas as nossas células, num determinado tempo, sendo substituídas por novas células, nós nos mantemos com a mesma individualidade. Somos o mesmo ser. Claro,
porque nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E aí é que está a comprovação da reencarnação. Lutar contra o tempo, esse tempo externo que vai passando, que vai nos envelhecendo, vai nos trazer infelicidade, porque o tempo não para. E ele vai continuar atingindo a todos nós, de uma forma saudável ou não, de acordo com a nossa postura diante desse tempo. Quem percebe que é inútil lutar contra esse movimento e se esforça para descobrir o que há de belo, o que há de verdadeiro, o que há de coerente em sua vida, passa a entender e passa a vivenciar em cada fase de sua vida de uma maneira mais feliz e de uma maneira mais saudável. Porque não se volta para o passado. Deixa o passado lá onde ele está. Deseja ir em frente, sempre. Fazer mais, sentir mais, aprender mais, crescer mais. Esse teria que ser o objetivo, a meta, o ponto de chegada de cada um de nós. O tempo humano, ele é um tempo de duração cumulativa. Cada parte do nosso corpo tem todas as idades pelo qual já passou. E isso envolve-se numa espécie de memória cronológica. Somos simultaneamente crianças de 5 anos, jovens de 17, adultos de 30, 70, 90 anos. Passamos por todas as experiências de todas as nossas idades. Já fomos feto, já fomos recém-nascido, já fomos criança, já fomos jovens, já fomos seres maduros e hoje somos seres idosos. Conhecemos todas as maneiras de viver. Tivemos acesso a todos os sentimentos de cada fase dessas nossas vidas. E isso é uma bagagem essencial para nos mantermos vivos e felizes. Temos que aceitar, já que a nossa vida ela funciona por ciclos, a dinâmica natural da vida, que altera dor com prazer. Às vezes estamos sofrendo, passando por alguma aflição, outras vezes estamos felizes, estamos alegres. Essa alternância é essencial para o nosso equilíbrio. Alegria alternando com tristeza, saúde alterando com doença. Mesmo, apesar de que às vezes pessoas acham que ser doente é o normal, quando a doença é uma anormalidade do nosso ser. Buscar a nossa saúde é uma constante do nosso corpo físico. Também alternância, por que não, de juventude com o envelhecimento. Quando se para de lutar contra esse movimento delicioso da vida, nos levando à maturidade, à vida idosa, e conseguimos entender que estamos nascendo para uma nova fase, um novo mundo, e que esse mundo precisa ser enxergado, precisa ser percebido, precisa ser sentido, para que a vida transcorra-se da melhor forma possível. Então é preciso enxergar esse mundo à nossa volta com olhos diferenciados. Não só enxergá-lo, mas ouvi-lo, senti-lo, percebê-lo agindo em nosso benefício. Mesmo porque não é o tempo que define o que é velho e o que é novo, mas a maneira como nós olhamos para esse tempo. Imagine tudo que pode ser acontecendo em nossas vidas quando a geografia do nosso espírito já está sinalizada por todas as existências pelas quais já passamos. Quantas vidas já tivemos? Não sei, mas já tivemos várias. E a bagagem de experiências que cada vida dessas
nos proporcionou para estarmos hoje no estágio evolutivo em que estamos, é essencial para seguirmos em frente, buscando cada vez alcançarmos novos degraus nessas etapas. Imaginem ser todas as idades simultaneamente, de cima para baixo. Hoje 60, ontem 30, antes de ontem 15. Todas essas idades estão dentro de cada um de nós. Então o olhar amoroso, o olhar poético que possamos ter com relação à vida, cria um estado poético que consiste em nunca abdicarmos dos nossos sonhos. Nunca abandone o seu sonho, principalmente aqueles que tivemos lá na nossa juventude ou na nossa infância e que às vezes ao longo do caminho ficaram perdidos por falta de comprometimento, por falta de vontade ou por outros obstáculos que nos impediram de realizar esses sonhos. Para envelhecer poeticamente, como diz o tema, é preciso mudar o nosso ponto de observação e não ficar retido só a esse tempo externo que passa e que é medido pelos relógios, mas considerar o nosso tempo interior, a nossa bagagem existencial, o nosso ser como um ser pensante, atuante e vivo. Na vida, nem sempre os acontecimentos são suaves, e é a alternância desses acontecimentos, dos fatos tristes com os fatos alegres, que torna mágico e que dá tempero a isso que nós chamamos de vida. A duração da vida, ela não cabe nas engrenagens do relógio. Existe uma outra dimensão que se expande e que sai fora desse tempo exterior. É uma dimensão vivencial. Somos seres vivos, atuantes, com direitos a escolhas, com direitos a decisões, com direito à felicidade. Somos seres afetivos, temos o direito de amarmos, de vivermos com afetividade, de aceitarmos os outros com as suas diferenças, de compreendermos as dificuldades do nosso próximo. Somos seres energéticos, estamos exalando energia ao nosso entorno. Se pensamos coisas boas, energias positivas, que vão atrair coisas saudáveis para todos nós. Se em dificuldades, energias deletérias, pesadas, negativas, que irão atrair influências outras que não são tão favoráveis para o nosso bem-estar. Possuímos também uma dimensão espiritual. Somos seres missionários, cada um buscando fazer a sua parte, cada um querendo ser moralmente melhor, cada um querendo auxiliar para ser auxiliado. E vai ser nosso jeitinho pessoal de ver, de ouvir e sentir esses sinais do tempo agindo em nosso corpo físico, que vai determinar que maneira vai ser a nossa vida quando chegarmos à idade idosa. Será que vai ser boa? Será que vai ser ruim? Trata-se de uma escolha nossa, de uma opção individual, que dará o tom dessa etapa da nossa vida, se crepuscular ou matinal, se cinzenta ou colorida, como um arco-íris. Escolher um belo risco que todos nós teremos que passar, porque afinal de contas, somos nós que decidimos sobre o que queremos e o que podemos para as nossas vidas. Deveríamos nos perguntar a cada novo dia, ao amanhecer, o que vou fazer hoje para deixar mais feliz aquela criança que ainda existe dentro de mim?
E aí eu enumerei algumas perguntas que eu vou ler aqui para vocês. Sair de casa só pelo gosto de caminhar, será que faria mais feliz essa criança interna que está em mim? Rir mais, contar estrelas. Quando a gente era jovem, a gente gostava de olhar para o céu, o firmamento e contar as estrelas. Por que não agora? Temos até mais tempo para isso. Tomar sorvete, bom, essa aqui para os diabéticos eu já não aconselho. Né? Apagar de vez a palavra rancor de nossas vidas. O rancor é algo que nos atrasa, que nos prejudica, que nos derruba. Para quê? Guardarmos lixo dentro de nós, se queremos sermos felizes e alegres. Escutar os grilos, evitar só por hoje dizer não posso, não consigo. Mudar meu cabelo, eu cortei meu bem curtinho essa semana. Não me preocupar com nada. Adianta a gente se preocupar? Pré-ocupação. Se preocupar antes com coisas que às vezes nem irão acontecer em nossas vidas. Conversar risonhamente com Deus, exercitar mais a ternura com as pessoas, terminar aquele projeto que iniciamos lá na juventude e que ficou interrompido por algum outro motivo. Criar uma nova receita, para quem gosta de culinária, né? Inventar algo diferente, dar mais sentido à sua ação. Desligar o televisor, eu digo assim, desligar o celular e conversar mais. Hoje em dia temos o WhatsApp, né? E as famílias nos restaurantes, pais, os filhos, estão só no WhatsApp. Não conversam mais. Não existe uma intimidade. Não existe um contato pessoal. Quase tudo vira digital. Retribuir uma gentileza, como é bom quando a gente recebe uma gentileza e a gente fica tão feliz e tão alegre e tão satisfeito e às vezes esquece um simples muito obrigado ou de uma retribuição. Ganhei um livro, vou retribuir com outro livro. Deixar meu pensamento viajar e andar pelo espaço afora deixaria essa criança interna mais feliz. Agradecer a Deus pelo sol, mas pela luz, pelo dia, pela vida, enfim, por tudo. O paraíso, em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer idade, é construído diariamente dentro de nós. E a vida vai saber recompensar aqueles que descobrem os seus segredos, criando novos caminhos, substituindo a cinzenta monotonia pela alegria colorida do arco-íris, substituindo a estagnação, a cadência da repetição pela eterna novidade da criação. Emmanuel já dizia que a velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Somos espíritos imortais. Não somos um corpo passageiro, pesado, difícil às vezes de ser conduzido. Somos espíritos imortais. Teremos a vida para sempre. A vida na velhice deveria ser a descoberta de coisas maravilhosas. Da descoberta da luz, da descoberta do calor do sol, da descoberta da ajuda, da descoberta do amor, do momento de vida sem lamúria, sem egoísmo, mas de coração aberto para a experiência do espírito imortal que existe dentro de todos nós. Quando formos desta vida passageira, iremos deixar uma lembrança. Então, que essa lembrança que iremos deixar seja uma lembrança sem revolta, de muita experiência, de perdão, com muita alegria e muito amor a tudo e a todos. Mira Lopes, no livro da SEAV,
sessão espiritual de apoio vibratório, não sei se esse trabalho existe aqui na casa, nos diz que existem 3 grandes princípios científicos que nós deveríamos adotar nas nossas vidas. O primeiro deles, que uma velhice mentalmente sã exige também uma vida adulta também sã. Então, se queremos ser idosos sadios, desde cedo já temos que cuidar do nosso corpo físico, evitando os excessos, evitando os vícios, evitando os exageros. E o segundo princípio, que nada se deve deixar de fazer ou não fazer, por uma simples questão da idade que nós estamos portando no momento. A conduta não deve ser ditada pelo medo do ridículo, mas sim pelas condições e as capacidades que temos para as realizações em cada uma de nossas fases existenciais. Se eu gosto de dançar, não interessa se eu estou com 95 anos. Se eu tenho condições, ainda tenho pernas que me levem a essa dança, se eu tenho o desejo, o sentimento de assim fazer, não é um ridículo, é uma autenticidade, é uma vontade que deve ser cumprida. E o terceiro princípio, ele diz o seguinte, que nós devemos nos manter equilibrados entre as atividades produtivas, recreativas e de repouso. Então, se o nosso dia tem 24 horas, deveríamos trabalhar 8 horas, exercer atividades recreativas durante 8 horas e repousarmos durante 8 horas. Totalmente equilibrados. E que deveríamos executar um programa de vida em nossas existências. Para os problemas econômicos, quando estivermos na idade idosa. Conservar uma atividade econômica. E hoje isso é muito fácil e acessível. Podemos trabalhar em casa, nos nossos escritórios, pela internet. De uma forma rentável e confortável. E não estaremos presos a depressões, tristezas por nos sentirmos inúteis, sem nenhuma atividade que nos possa auxiliar, mesmo porque às vezes os salários das aposentadorias são mínimos. Precisamos de um reforço para nos sentirmos melhores. Para os problemas de moradia, precisamos cuidar da nossa saúde, reservar parques, praticar esportes, caminhar, passear em jardins. Para os problemas familiares, que a família possa entender o velho, o idoso, e que o idoso possa entender os jovens, já que uma vez já foi jovem e sabe como é isso. Para os problemas sexuais, é necessário proclamar o direito de amar em qualquer idade, sem nenhuma discriminação. E para os problemas existenciais, que possamos ajudar o velho a vencer o medo da morte, dignificando a vida e informando que na realidade a morte é só uma passagem para uma outra dimensão. A inocência da velhice, ela é rica. Ela é rica em experiências, quantas coisas já vivemos. Ela é rica em fracassos, quantas vezes já tropeçamos. Ela é rica em sucessos, quantas vezes já vencemos. Ela é rica em boas ações, em más ações. É rica em todas as suas faltas e em todos os seus êxitos. Na realidade, ela é multidimensionalmente rica. Já a inocência na criança é quase um sinônimo de ignorância. A criança inocente, porque ainda não tem a malícia, ainda não tem a experiência, ainda não está usando a razão e nem tem o aprendizado. Agora, a inocência na velhice, depois de tudo que nós passamos, de tudo que nós vivemos, é um sinônimo de sabedoria. Ser inocente com a razão de estar fazendo a coisa certa. Se uma pessoa se mantiver crescendo
em maturidade e em compreensão, ela nunca se tornará velha. Ela sempre será jovem, porque estará sempre aprendendo. E aprender nos mantém jovens. A vida nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Na realidade, a vida é uma universidade. Vamos tomar o conselho dos anos que estão passando em nossas existências gentilmente. A cada dia, temos que abandonar muitas coisas do ontem para seguirmos em frente. A cada dia, temos que morrer para o passado para sermos felizes. Então, para concluirmos, após a meia-idade, afaste os pensamentos tristes. Deixe escorrer aquela última lágrima. Abra a janela que dá voos bem-te-vis. E então, despeça-se das sombras do passado. Então, dê boas-vindas àquela luz que pisca lá na frente. Ao encontrá-la, coloque-a dentro do peito com tanta intensidade, mas com tanta intensidade que ela possa ser notada pelo lado de fora, por todos aqueles que convivem com você. Aposte na vida. Escolha a vida, sempre. É o nosso maior direito à existência. É o nosso maior direito a sermos felizes. É o nosso maior direito para ter um sentido na nossa jornada espiritual. Muito obrigado a todos. O assunto de hoje era esse. Fico muito agradecido pela atenção e agradeço imensamente pelo convite que me foi feito e que nos trouxe essa oportunidade de estarmos aqui hoje, todos juntos, nesse ambiente de paz e de harmonia. Boa noite a todos. Que assim seja.